É todo português que eu conheço. My name is Terrence, O meu nome é Terrence and this is Michael. e esse é o Michael. And it is a joy to be able to worship you this morning. E é And uma alegria everyone can poder sit. louvar com vocês hoje de manhã. In my lifetime, I've been able to worship in many different countries. Durante a minha vida, eu tive a oportunidade de louvar a Deus em muitos países. I've been to Paraguay, Brazil, Já fui ao Paraguai, ao Brasil, Japan, Korea, Japão, Coreia, Mexico. México. And I'm reminded once again E sou lembrado novamente that our God is not a God of America. que o nosso Deus não é o Deus dos Estados Unidos. Our God is not a God of Korea, Ele não é o Deus da Coreia, but our God is a God of the entire world. mas o nosso Deus é o Deus do mundo inteiro. And to be able to sing all these songs together with you E poder cantar todos esses louvores junto com vocês is an amazing blessing. é uma bênção enorme. So thank you for letting us join you today. Então, muito obrigado por nos receber aqui hoje. So once again, my name is Terrence and we are from California. Então, mais uma vez, o meu nome é Terrence e somos da Califórnia. And we've come here to work with Blessing Mission and their ministry. E viemos aqui trabalhar com o Ministério Blessing e o trabalho deles, To be able to reach out to the children. para poder alcançar as crianças. And my team has shared with me multiple times how much they love the country of Brazil. E a minha equipe tem compartilhado comigo o quanto eles têm amado estar aqui no Brasil. So thank you for welcoming us. Então, muito obrigado por nos receber. Today's passage comes from Colossians chapter 1, verse 24. A nossa passagem de hoje vem de Colossenses 1, versículo 24. Okay. Let me read it for us this morning. Vamos ler. Colossenses 1, 24. Now I rejoiced in my suffering for your sake, Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, and in my flesh I am filling up what is lacking e completo no meu corpo o que resta, in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church. do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Let's pray. Oremos. Father God, we do come and ask that your Spirit will be working within us. Senhor Deus, pedimos que o seu Espírito venha trabalhar em nós, Give us ears to hear and hearts to understand. nos dê ouvidos para ouvir e corações para entender. I pray all this in your Son's name. Oramos isso no nome do seu Filho, Jesus. Amém. Okay. So we've come from California to Brazil to do ministry. Então viemos da Califórnia para o Brasil para fazer missões. And I've asked my students to sacrifice, to give up some things in order to be able to come and serve here in Brazil. E eu pedi aos meus alunos para sacrificar algumas coisas, umas pequenas coisinhas para poderem estar aqui no Brasil. In some ways, we call our mission trips voluntary suffering. Então, de certa forma, pode chamar viagem missionária de sofrimento voluntário. For training, we give up their Sundays, their summer break, in order for them to get ready for the trip. Então, em treinamento, em preparo para essa viagem, eles sacrificam os domingos e várias horas. And as we've left the States, I've asked them to make the ultimate sacrifice. E quando saímos dos Estados Unidos, eu pedi para eles fazerem o maior sacrifício, To leave their cell phones at home. para deixarem os celulares em casa. For them, if I had not given them a purpose or the reason for their suffering, Se eles não tivessem um motivo, uma razão para o sofrimento, it would not be
worth their time or their effort. Não iria valer a pena o tempo ou o esforço deles. For all of us, when it comes to suffering in our own lives, when there is no purpose and no understanding, Para todos nós, quando se trata de sofrimento nas nossas vidas, quando não tem um propósito ou uma razão, it leads us into despair. isso nos leva ao desespero. As Paul writes this letter to the church in Colossae, Quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja em Colosso, we find that he is writing about a particular struggle that we don't quite know what it actually is. a gente vê que Paulo está se referindo a um dilema, alguma coisa que está acontecendo e a gente não sabe exatamente o que é. Instead, what we do know is that the suffering and the struggle and the teachings that are going on is about the fact that was Jesus' death enough? Mas o que a gente sabe é que Paulo está se referindo a questão se a morte e todo o sofrimento de Jesus valeu a pena, ou se foi o suficiente. He says that they're writing to the church is that they're told that they need to observe feasts and festivals. Estão escrevendo para a igreja e a igreja está recebendo outras orientações que eles precisam cumprir com certos festivais e rituais. Or abstain from food and drink and have visions that will be joined with the work of Christ in order to make it to heaven. E que eles têm que ter sacrifícios, têm que seguir certas leis para que a comunhão com Cristo se torne possível. And so Paul writes against these false teachings. Então Paulo escreve contra esses ensinamentos errados. Here in verse 24, Paul pivots and mentions the suffering for their sake. Aí aqui no versículo 24, o Paulo ele vira a mesa e fala sobre o sofrimento deles. And filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of the church. E para completar o sofrimento de Cristo na sua igreja. So today I want to talk about the nature of suffering, Então hoje eu queria falar sobre a natureza do sofrimento, as well as what Paul meant by filling up what is lacking. juntamente com o que Paulo quis dizer sobre esse completar, esse preencher o sofrimento. And so we have 3 points for today. Então hoje temos 3 pontos. Number 1, the nature of suffering. Primeiro é a natureza do sofrimento. Number 2, the perspective on suffering. 2, a perspectiva do sofrimento. And lastly, the purpose of suffering. E por último, o propósito do sofrimento. So the first, the nature of suffering. Então primeiro, a natureza do sofrimento Suffering is inevitable. é que o sofrimento é inevitável. A fact of nature is that suffering will come. É um fato da natureza que o sofrimento virá. And as we look around, we know that we live in a broken world that is surrounded by suffering. E quando olhamos às nossas voltas, nós vemos claramente que vivemos em um mundo caído, quebrado, cheio de sofrimento. Oftentimes, God is accused as the reason for the suffering. Muitas vezes, o próprio Deus é acusado como motivo desse sofrimento. And famous actor, British actor Stephen Fry, when asked what he'd say if he confronted God, he responded with this. O famoso ator britânico Stephen Fry, uma vez foi perguntado o que ele diria se ele pudesse confrontar Deus. E é isso que ele disse. He said, "Bone cancer in children? What's that about?" Câncer nos ossos de crianças? Que papo é esse? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault, it's not right, it's utterly, utterly evil. Como você ousa criar um mundo em que tal sofrimento, que não é culpa nossa, não vem de nós, é permitido? Why should I respect a stupid God who creates a world that is so full of injustice and pain? Por que eu deveria respeitar um Deus tão injusto
que fez um mundo tão cheio de coisas ruins. The world absolutely hates suffering, but it also understands that it's part of life. O mundo 100% despreza o sofrimento, mas também entende que faz parte da vida. As Christians, we are not exempt from suffering. E até mesmo como os cristãos, não somos isentos do sofrimento. If scripture is true, even Jesus tells us that we would suffer. Na palavra de Deus sendo verdade, o próprio Jesus nos fala que iremos sofrer. Jesus says this in Matthew 10:16 to 18. Jesus fala o seguinte em Mateus 10, Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men, for they will deliver you over to courts, flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear witness before them and the Gentiles. em Mateus 10, 16 a 18, diz assim: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. There was a student in my past who used to stand up and tell everyone to be quiet so he could pray for all of their lunches. Tive um aluno uma vez que ele se levantava e pedia silêncio para todo mundo, para que ele pudesse orar pela refeição. And they would yell at him and tell him to be quiet. Os outros iriam gritar e dizer assim: cala a boca. He came up to me one day and told me, Ele chegou para mim certo dia e me falou: Pastor Terrence, is this what the Bible means about being persecuted? Pastor Terrence, é isso que a Bíblia diz sobre sendo perseguido? I had to gently tell him no, E eu tive que gentilmente dizer não. because there's a difference between being persecuted for being righteous Porque há uma diferença entre ser perseguido por fazer o certo and persecuted for being annoying. e ser perseguido por ser por ser irritante. Suffering can manifest in various forms. O sofrimento pode se apresentar em várias formas. There is deserved suffering. Tem o sofrimento merecido, This is the kind of suffering that comes as a consequence of our sins. e esse é aquele sofrimento que vem como consequência dos nossos pecados. For example, Como, por exemplo, if I were to go out and kick a police officer, se eu saísse daqui e desse um chute num policial, the suffering that would follow is one that I am deserving 100%. o sofrimento que eu vou ter que enfrentar é 100% merecido. Secondly, there is innocent suffering. E segundo, tem sofrimento inocente. These are the kind of sufferings that people go through no fault of their own. E essas são as coisas que as pessoas têm que passar por nenhuma culpa própria. An example would be losing your home to a natural disaster. Um exemplo seria perder a sua casa por um desastre natural. When the earthquake comes or the tsunami hits, it's not because you sinned in any way. Quando o terremoto chega ou o tsunami bate, não é porque você pecou de alguma forma. These are suffering that is through no fault of our own. Esses são sofrimentos que não tem nada a ver com a gente. But what the gospel does do, Mas o que o evangelho faz, that the rest of the world can never do, que o resto do mundo não pode fazer, it gives a reason to the suffering that we go through. é apresentar uma razão por detrás do sofrimento que a gente passa. Suffering is purposeful. O sofrimento tem propósito. We understand that all things are under the sovereign control of God. Nós entendemos que todas as coisas estão submissas à soberania de Deus. And if we hold on to that truth, E se nós nos atrelarmos a essa verdade, then even all the different kinds of suffering então até mesmo todas as outras formas de sofrimento, holds a very specific place in a person's life. eles acham um lugar muito especial na vida de cada um.
John Newton says this: John Newton diz o seguinte: everything is needful that God sends. tudo que Deus envia é necessário. Nothing can be needful that he withholds. Nada que ele detém é algo que nós precisamos. It's not without reason. Não é em vão. There is a divine purpose behind all of it. Há um propósito divino por trás de tudo. Only the Christian can hold on to this truth. E apenas o cristão pode segurar firme nessa verdade. That in the midst of all of the suffering, we can trust that there is a purpose for it. Que apesar de todo sofrimento, ou passando pelo sofrimento, nós sabemos que há um motivo. We may not always be able to see the reason on this side of heaven, Talvez possamos nem sempre enxergar esse motivo enquanto na terra, but we do hold on to the faith that God is good even when we are not doing good. mas podemos ficar firmes na certeza que Deus é bom, até mesmo quando nós não somos. Suffering can refine our faith and deepen our relationship with Christ. O sofrimento. What did you say? Suffering can refine our faith and deepen our relationship with Christ. Okay. O sofrimento pode aprimorar a nossa fé e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Tim Keller famously teaches that you never know that Jesus is all you need Tim Keller, ele diz que você não sabe que Jesus é tudo que você precisa until Jesus is all that you have. quando Jesus é tudo que você tem. É a única coisa que você tem. Oftentimes, there are those that claim that God never gives you more than you can handle. Oftentimes, there are those that claim that God never gives you more than you can handle when it comes to suffering. E há alguns que dizem muitas vezes que Deus nunca nos dá mais do que a gente consegue suportar no sofrimento. But I think it's actually suffering in a believer's life that pushes you to Jesus. Mas na verdade eu acredito que é até mesmo o próprio sofrimento que nos leva a Jesus. Much like a child who runs to their parent when they get scared or when things get bad. Parecido com uma criança que corre aos seus pais assim que ele tropeça ou se machuca. Suffering exists to remind us that we do have a loving Father and a wonderful Savior. O sofrimento serve para nos lembrar que temos um Pai amoroso e um Salvador incrível. Someone that we are able to run towards. Alguém que sempre podemos correr. Para quem podemos correr. And so now we shift to the perspective on suffering. Então agora nós vamos dar uma olhada na perspectiva do sofrimento. See, Paul's response to suffering is counterintuitive. Então a gente vê que a resposta de Paulo para o sofrimento vai contra o fluxo. Não é o que a gente espera. See, Paul writes to the church in Colossae that he rejoices in his suffering. Paulo escreve para a igreja em Colossos que ele se alegra no sofrimento. Which in general is an odd response to suffering. Que no geral é uma reação estranha. I wonder if any of you would find joy in the midst of suffering yourself. Eu pergunto se nós aqui ou vocês iriam se sentir alegres em meio ao sofrimento. But Paul understands suffering differently than others. Mas Paulo, ele entende o sofrimento de maneira diferente. He writes this in Romans 5:3-5. Ele escreve o seguinte em Romanos 5, 3 a 5. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Então, Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação,
e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus tells us that in the end times, trials, tribulation, and suffering will come. Jesus fala que nos tempos finais haverão tribulações, sofrimento e muita perseguição. And so for Paul, it's a sign of something better to come. Então, para Paulo, é um sinal de algo melhor que está por vir. And so for Paul, suffering means that he is joining together with Christ, suffering for Jesus. Então, para Paulo, ele vê o sofrimento como se ajuntando a Cristo, no sofrimento de Cristo. But he is also looking to the future where suffering is no longer. Mas ele também está olhando para o futuro, onde não haverá mais o sofrimento. He is rejoicing in the fact that joining Christ in his suffering Ele está se alegrando no fato de que se ajuntar a Cristo no sofrimento, and he is telling us that the church is appointed to and called to join in this suffering. e falando que a igreja é chamada para esse mesmo ajuntamento no sofrimento de Cristo. Suffering for a Christian is a mark of belonging. O sofrimento para o cristão é uma marca de pertencer a Cristo. In 1 Peter, it tells us that when you suffer for the sake of the gospel, it tells us to rejoice. Dizem em 1 Pedro que quando você sofre pela causa do evangelho, isso é um motivo para se alegrar, Because you share in Christ's suffering. porque você compartilhou do sofrimento de Jesus. So we have that perspective on why we ought to rejoice in our suffering. Então nós temos essa perspectiva sobre por que nós devemos nos alegrar no sofrimento. But rejoicing in suffering also demonstrates trust in God's sovereignty. Mas se alegrar no sofrimento também demonstra confiança em Cristo. Whatever the reason Paul has for rejoicing in the suffering, Seja qual for o motivo que Paulo tenha para se alegrar no sofrimento, it demonstrates trust in God's sovereignty. demonstra confiança na soberania de Deus. Because our natural reaction to suffering in other areas of our life is retaliation. Porque a nossa reação natural é retaliar, retribuir. When I drive in California, Quando eu dirijo na Califórnia, if other drivers are driving too fast, se outros motoristas estão indo rápido demais, they're crazy. eles são doidos. If they're slow, Se eles são devagar, they're a bad driver. eles são motoristas ruins. But I am never too fast, Mas eu nunca sou muito rápido and I am never too slow. e eu também nunca sou devagar demais. Everyone else is bad. É sempre os outros. For us, all we want is judgment. Para nós, a única coisa que a gente quer é julgamento. We want revenge. A gente quer vingança. But rejoicing in suffering is all about trust. Mas se alegrar no sofrimento tem tudo a ver com confiança. That the reason for the suffering you're going through, Que o motivo do sofrimento que estamos passando there is a purpose and a reason. há um propósito e um motivo por detrás. To retaliate is to not trust. E para se vingar não é confiar. Do you believe that God will bring justice for you? Você acredita que Deus trará justiça para você? Do you have faith that everything will work out in the end? Você tem fé que tudo irá dar certo no final? How do you respond to suffering? Como você reage ao sofrimento? Here, Paul rejoices in the suffering, Aqui Paulo se alegra no sofrimento and he says, filling up what is lacking. e ele diz completando o que estava faltando. So, Paul is not saying Então Paulo não está dizendo is that in order for us to truly be saved, we have to suffer, que para realmente ser salvo nós temos que sofrer, that Jesus' death was not enough for our salvation. que a morte de Jesus não foi o suficiente, Instead, what he is saying mas na verdade o que ele está falando
is that in our choosing to suffer for the gospel, é que em nós escolhermos sofrer para o evangelho, we are continuing the evangelical effort of the gospel. nós estamos dando continuidade ao trabalho evangelístico do evangelho. We are called to join with Jesus. Nós somos chamados para se ajuntar a Cristo To continue to see the growth of the church. e continuar a ver o crescimento da igreja. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what is the purpose of your suffering? qual é o propósito do seu sofrimento? Ultimately, Paul teaches that the reason he rejoices in his suffering No final das contas, Paulo diz que o motivo que ele celebra nas suas aflições is for the sake of the church. é para a igreja. Paul repeats this idea in verse 29 Paulo repete essa ideia no versículo 29, that for him suffering is not pointless, and all suffering for the sake of the church is one that is joyful suffering. que nenhum sofrimento é em vão, mas que todo sofrimento pela causa da igreja é motivo de alegria. Suffering is never solitary. E sofrimento nunca é solitário, It's for the benefit of others. é para o benefício de outros. The growth of the church is crucial for the spreading of the gospel. O crescimento da igreja. To be persecuted, Could you repeat? Sorry. Could you repeat that last part? suffering is not solitary, it's for the benefit of others. Yeah. Okay. Que o sofrimento nunca é solitário, é para o benefício dos outros. The growth of the church is crucial for the spreading of the gospel. Que o crescimento da igreja é essencial para para a divulgação do evangelho. So for Paul to rejoice in his suffering Então, para que Paulo possa celebrar no seu sofrimento, is not because he loves pain. não é porque ele gosta de sofrer ou de dor. Christians are not called to love pain. Cristãos não são chamados para gostar de sofrimento e dor. It's that we are to seek Jesus everywhere. É que devemos procurar Cristo em todo lugar. John Piper says, John Piper diz: "No, don't seek suffering. não procure sofrer. Seek doing good." Procure fazer o bem. Suffering will come, O sofrimento vai vir, but it's not the goal. mas não é o objetivo. Love is the goal. Amor é o objetivo. Suffering builds the church together. Sofrer constrói e une a igreja. And the reason why Paul shares so openly about his suffering E porque Paulo compartilha tão abertamente os seus sofrimentos. is so that the church can gather together in prayer to lift him up to the Lord. É para que a igreja possa se unir e vir juntos em oração e confortar Paulo. Through shared suffering, Através do sofrimento compartilhado, the body of Christ grows stronger and more unified. o corpo de Cristo cresce cada vez mais forte e cada vez mais unido. Brothers and sisters, when you go through suffering, Irmãos e irmãs, quando vocês passam por sofrimento, do you suffer alone você sofre sozinho or do you suffer with one another? ou você sofre uns com os outros? Are you vulnerable with one another? Você está transparente uns com os outros? Do you share with one another? Vocês compartilham uns com os outros? Or do you hold on to it by yourself? Ou você segura tudo guardado sozinho? The power of God is seen O poder de Cristo é visto when we share our struggles with one another. quando nós compartilhamos as nossas dificuldades uns com os outros. Missionaries are very open about the hardships that they go through. Muitos missionários são bem abertos sobre as dificuldades que eles passam, But their perspective on suffering is centered on the gospel. mas a perspectiva que eles têm do sofrimento é centrada no Evangelho. Pastor Wang Yi, O pastor Wang Yi, pastor in China, and about 100 members of Early Rain Covenant Church were arrested in
2018, I think. Ele estava pastoreando uma igreja na China quando uns 100 membros foram presos por volta de 2018. They were put under surveillance, beaten and separated from their families. Eles foram colocados sob vigilância, muitos maltratados e monitorado 24 horas. And he writes this in his journal. E ele escreve assim no seu caderno: The red line of the party is an ancient kind of deceit. que a linha principal do Partido Comunista é uma forma bem antiga de enganar. They proclaim that they give you enough freedom, but they strictly refuse to allow you to establish higher limits of freedom in any realm. Eles dizem que todos têm liberdade, mas quando chega a hora de realmente dar liberdade, eles não dão de forma livre para todos. As for me and my house, Quanto a mim e a minha família, the most important things are the following: as coisas mais importantes são o seguinte: preparing to lose my personal freedom at any time, estar preparado para perder a minha liberdade a qualquer momento, and preparing to lay my hands on a prison guard and pray for him at any time. e preparar para poder colocar as minhas mãos em um guarda e poder orar para ele a qualquer momento. Love for police officers means accepting illegal detention at any time, E que amar os policiais significa que eu vou ter que aceitar ser preso and rejoicing while walking into the interrogation room. e celebrar, entrar na sala de interrogação. Inside, as soon as I thought about my wife and family, Lá dentro, assim que eu pensei na minha esposa e minha família, everyone in the church's family, nas famílias de todos os irmãos da igreja, I thought about us spreading the gospel in one accord. eu pensei em compartilhar o evangelho em uníssono. I couldn't help suddenly start praying out loud for them and thanking God for them. Eu não pude me conter de imediatamente começar a orar por cada um deles. I was not afraid of anything. Eu não estava com medo de nada. Brothers and sisters, suffering is inevitable. Irmãos e irmãs, sofrimento é inevitável. But when the gospel is your center, Mas quando o evangelho é o seu centro, suffering has a purpose. sofrimento tem propósito. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how you choose to respond to suffering como você escolhe reagir ao sofrimento is rooted in your understanding of the gospel. está baseado no seu entendimento do evangelho. My prayer and my hope for all of you A minha oração e a minha esperança para cada um de vocês is that just like Paul, é assim como Paulo, we rejoice in our sufferings. que podamos regozijar no nosso sofrimento. Amen. Amém. Let's pray. Oremos. Father, once again, we give you all the praise and the thanks. Seu Deus e Pai, mais uma vez nós te damos todo o louvor e gratidão. Father, because of you that we are able to understand the reasons for our suffering. É por causa de Ti que podemos entender o motivo do nosso sofrimento. Help us to be faithful. Nos ajude a ser fiéis, Help us to trust more. nos ajude a confiar mais But above all things, may your name be glorified in our lives. e, acima de tudo, que o Seu nome possa ser glorificado nas nossas vidas. May your church grow, Que a Sua igreja cresça and may we rejoice always. e que nós podamos regozijar sempre. We pray all this in your Son's name. Amen. Oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém.